colocar o link ali da presença. E aí, Frank, tá fazendo quantos km já de bike? Ó, tô bem, tô fazendo 40 por dia. Ah, mas tá bom, então. Tá fitness agora, professor? Deus o livre. Pessoal, coloquei no chat ali a presença, tá? Hoje eu já postei um material lá de uma tarefa, vou passar um vídeo para vocês e ir comentando junto com vocês sobre as coordenadas cilíndricas e esféricas, né? E é bem tranquilo para quem já trabalhou com... Nós já trabalhamos com as coordenadas polares, a cilíndrica é muito parecida, a esférica tem um pouquinho de diferença, mas também não é complicado. Para funções que tem área em forma de cilindro e em forma de esfera, ela é muito mais fácil de trabalhar do que em coordenadas retangulares. Então, eu vou ter uma ideia, uma noção. A tarefa, se vocês olharem lá, são exercícios já em forma de integral, já feito, né? Não precisa fazer a interpretação dele, né? De como transformar ele, exceto uma decada que eu fiz, então é tranquilo. Então, é só para que vocês tenham noção de como trabalhar com essas coordenadas cilíndricas e esféricas, né? E tem a teoria nesse... Daí depois eu vou mandar o link desse vídeo, mas vai ficar gravado também na minha aula, né? Então, se quiserem olhar a aula ou o link simplesmente do professor, eu vou mandar o link depois para vocês. Eu vou dizer que a tarefa 4 lá, a questão 13 e 14 lá, eu estava olhando, ela ficou complicado de resolver daquilo que eu trabalhei com vocês. Então, fica a critério. Eu sei que teve gente que já entregou, mas se quiserem fazer, podem fazer, fica um extra aí, 13 e 14. Depois eu vou falar para vocês. Mas é isso, né? Então, porque a forma de resolução eu achei um pouco complicada, por ser, o ideal seria em coordenada em integrais triplas, porque ela usa aquela função ali, mas tranquilo. Então, eu deixo, assim, da questão 13 e 14, no caso, eu não vou... Quem errou, não desconto, e quem acertar, eu boto um ponto extra aí, no sentido... fica como desafio, na verdade. E a 15, professor? Não, tranquilo, só a 14 e a 13, né? A 15 A é 15 tranquilo. eu não consegui fazer. Até enviei em branco. Ó. Tá, mas aí depois a gente vê essa questão aí, eu resolvo junto com vocês depois. Tranquilo. Tá, o que eu ia dizer agora me falhou. Bom, é isso. Eu vou me lembrar daqui um pouquinho, me lembro de novo. O prazo, como eu vi que nem todos enviaram, aí eu fiz se eu não me engano, eu aumentei, né? Por mais que quem enviar depois vai ter os que enviaram antes vão ter uma compensação, né? E aí, mas claro, não vou fazer um corte que cause algum problema, alguma coisa. Mas quem entregou nos prazos até aquele dia vai ter um diferencial, tá bom? Mas eu liberei, eu não me lembro se foi até domingo que vem, parece. Agora eu não me lembro, foi feito hoje à tarde, eu fiz. É dia 24. 24, né? É. E aí fica a critério, se tu quiser tentar fazer e mandar de novo, né? Tranquilo. Mas é isso. Certo? Vou compartilhar agora com você, apresentar um. Então, hoje nós vamos trabalhar com
coordenadas cilíndricas e esféricas, eu não consegui terminar o material. E depois eu mando o link de novo o material. Como é que eu vou te dizer? A teoria tem no livro de vocês, tá? De coordenadas triplas e esféricas e cilíndricas. Tem até no livro, eu não me lembro as páginas aí. Mas esse vídeo eu gostei muito, então vou mostrar para vocês. E depois eu mando o link para vocês desse link aqui, dessa aula. Vocês estão enxergando aí do professor Cláudio aí? Sim, professor. Olá, aluno. Na aula de hoje nós vamos falar de integrais de coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, que é uma maneira muito utilizada de representar pontos no espaço com 3 dimensões. E na nossa aula a ênfase estará no uso dessas coordenadas para cálculo de integrais triplas. Embora vocês possam usar essas coordenadas para várias outras coisas. Mas no nosso curso a ênfase vai ser nas integrais triplas. Vou começar com as coordenadas cilíndricas. Então, coordenadas cilíndricas é uma ideia muito parecida com a de coordenadas polares, que nós vimos anteriormente nesta disciplina. Eu tenho um ponto P do espaço tridimensional, que pode ser representado por coordenadas cartesianas x, y, z. As usuais. Para a descrição de sólidos com formatos cilíndricos, é mais conveniente usar outros 3 números para representar esses pontos. Que 3 números? Os 2 primeiros números são as coordenadas polares usuais. Então, o θ das coordenadas polares, que é o ângulo entre o eixo das abscissas e uma semirreta medida no sentido anti-horário. Mas observe, o meu ponto está no espaço. Então, eu projeto esse ponto no plano XY, eu estou falando do ponto P, faço uma conta auxiliar, que é projetar o ponto Q aqui, que é um ponto auxiliar, só para gerar uma semirreta origem, passando pelo Q, e pego o ângulo θ das coordenadas polares. E pego essa distância, aqui também no plano XY, que é o R ou ρ das coordenadas polares. Muitos autores indicam por ρ, muitos autores indicam por R. Eu tenho que fazer uma escolha, que nesse desenho eu estou usando ρ, na minha fórmula eu vou usar R. Mas fica a critério de quem está fazendo usar uma ponta ou outra. Então eu vou indicar o ponto no espaço por 3 variáveis. O θ das polares, o R das polares e o Z é o próprio Z das cartesianas. É essa altura. Então eu vou fazer a seguinte montagem. O ponto x, y, z será representado por 3 coordenadas. θ, R e Z. De que maneira? Qual a relação entre elas? O θ e o R são o θ e o R das coordenadas polares do ponto. Então acaba sendo a mesma relação. O x, o y e o x e o y têm a mesma fórmula que das coordenadas polares. Eu projetei o ponto P, o R é essa distância, o θ é esse ângulo das coordenadas polares, o x e o y eu projeto em cada uma das direções, e eu tenho x igual a R cosseno R seno, como nas coordenadas polares. O z é o próprio z. Então, essa é a fórmula que passa das coordenadas cartesianas x, y, z para as coordenadas cilíndricas R, θ, z. Onde que essas coordenadas variam? Θ varia de 0 a 2π, porque ele está aqui na base, ele faz uma volta toda, como na trigonometria, como na circunferência trigonométrica. O R é positivo, porque ele é uma distância medida no plano XY. Observe que se eu pegar pontos lá do lado de trás, quem muda é o θ. Para θ de 0 a π sobre 2, eu estou no primeiro quadrante. Quando eu vou para os outros quadrantes, a distância continua sendo positiva. O θ é que fica grande. E o z percorre toda a reta, porque o z é a cota normal do ponto, é a mesma cota
que o ponto já tinha nas coordenadas cartesianas. Uma forma extremamente útil é perceber que x² e y², se você pegar o quadrado da abscissa e o quadrado da ordenada, fica R2 cosseno quadrado, R2 seno quadrado, põe o R2 em evidência, relação fundamental da trigonometria, x2 mais y2 é igual a R2. Essas coordenadas são extremamente úteis para se representar domínios com formatos cilíndricos. Elas descrevem de maneira simples domínios com formato cilíndrico. Se você tiver uma integral em cima de um domínio cilíndrico e tentar usar cartesianas, as fórmulas estão cheias de quadrados. A sua integral tripla vai ter nos extremos de integração expressões com raízes quadradas, que são mais complexas para se fazer o cálculo, são mais trabalhosas para se fazer o cálculo. Esse mesmo domínio, quando você o descreve em coordenadas cilíndricas, ele tem as extremidades fixas. E o trabalho na integral tripla é muito mais fácil. Você deve observar que nos exemplos que nós fizemos nas aulas anteriores de integrais, sempre que tinha um extremo de integração com variável, as contas ficavam mais elaboradas, porque na hora de aplicar o teorema fundamental do cálculo, no lugar do extremo você põe variável e continua tendo mais variáveis nas suas fórmulas. Com os extremos fixos é mais fácil. Por exemplo, pense nesse cilindro. x2 mais y2 menor ou igual que 4, quer dizer que na base eu tenho disco de centro na origem raio 2, isso aqui é o quadrado do raio, disco de raio 2 na base, e altura de 0 a 5. Então, um tronco de cilindro, muitas vezes chamamos só de cilindro, tronco de cilindro, altura variando de 0 a 5, raio 2 na base. A descrição disso em coordenadas cilíndricas é muito simples. Θ vai de 0 a 2π, dá uma volta inteira no plano. O R vai de 0 a 2, o R é a distância no plano XY, pega o raio do cilindro, vai de 0 ao raio máximo, que é 2. E o Z é a altura usual, de 0 a 5. Observe que para descrever esse cilindro, que é parecido com o cilindro que eu desenhei aqui, cilindro de raio 2 e altura 5, os 6 extremos das 3 variáveis são constantes. Então, na hora de fazer uma integral com essa variável, as contas ficam muito mais fáceis. Só para reforçar a transposição. Esse ponto aqui é o ponto x igual a menos 3, y igual a 0, z igual a 5. X, eixo x está no negativo menos 3, o y está no 0 e o z está no 5. Como que ele fica em coordenadas cilíndricas? O ângulo dele é π. A distância dele medida na origem é 3. Observe que a abscissa x é menos 3, mas a distância é 3. E o z é 5. Então, esse ponto, menos 3, 0, 5, em cilíndricas é 3 π 5. Esse outro ponto, 0, 4, 2. 0 no x, 4 no y, 2 na altura. Em cilíndricas, o ângulo π sobre 2, distância 4, altura 2. R4, ângulo π sobre 2, altura 2. Esse ponto, x igual a 2, y igual a 0 e altura igual a 1. 2, 0, 1. Distância 2, distância na base 2, ângulo 0, porque está no próprio eixo x positivo, e altura 1. Então, espero que tenha ficado claro para vocês como é que eu passo de cartesianas para cilíndricas. Tenho que achar a distância na origem, na base, o ângulo na base, que são as polares, e a altura eu mantenho. A minha ênfase é a integração. Imagine um domínio x, y, z, que está descrito em coordenadas cartesianas. E você pega esse mesmo domínio, descreve em coordenadas cilíndricas, como eu acabei de fazer com aquele cilindro. x2 mais y2 menor ou igual a 4, e z entre 0 e 5. Você pode descrever em cilíndricas ou em cartesianas. E você tem uma f que está nesse intervalo, nesse domínio, que você quer calcular a integral tripla dela sobre esse domínio. Isso é o teorema de mudança de coordenadas. A integral em cartesianas xyz sobre o domínio xyz pode ser calculada em cilíndricas. Você pega a fórmula da função
escreve em R θz, usando aquelas fórmulas do slide anterior, x igual a R cosseno, y igual a R seno, x2 mais y2 igual a R2. Se você usa essas fórmulas para pegar a fórmula em x, y, z e transformar numa fórmula em R, θ e z. É uma coisa algébrica. E faz a integral nos extremos R, θ e z. E como eu comentei, para os domínios cilíndricos, esses extremos ficam mais fáceis de calcular. Detalhe, no teorema que estabelece essa igualdade, tem um fator de correção. Nas coordenadas cilíndricas, eu tenho que acrescentar um R aqui. Em linguagem técnica de matemática, ele chama-se jacobiano dessa mudança de coordenadas. Não é a nossa ênfase, mas é importante. Toda vez que eu for mudar para cilíndricas, eu tenho que acrescentar um R aqui nessa forma. Uma paradinha aí. Esse é importante, esse diferencial de volume aí. O diferencial de volume é a mesma questão do diferencial de volume lá das coordenadas polares. Esse R que é introduzido aí, ó, ele fala em jacobiano, que é, na verdade, o diferencial de volume. Quando tu troca dz, dy, dx por dr, dθ, dz, né, ele faz esse acrescento aí, que é o diferencial de volume, ele faz esse acrescenta esse R, que é o diferencial lá, que se chama jacobiano. Vocês vão ver no cilindro, na esférica, ele tem um outro diferencial também, que ele usa também. Então, tem que, né, lembrar que quando se transforma em coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, esse R tem que ser acrescentado, né? E a vantagem que ele fala ali é exatamente essa, por trabalhar em vez de trabalhar com raízes, que é as coordenadas cartesianas ou retangulares, tu trabalha com números inteiros, né? Ou números fixos, como, né, de 0 a 2π, que é o ângulo θ, né? O ângulo de 360 graus em radianos, né? O raio, que é positivo, que tu trabalha como essa área que se está trabalhando, né, o domínio que se está trabalhando, ele é um cilindro, ou um tronco de cilindro, geralmente. Por isso que é importante transformar para coordenadas cilíndricas, porque ele fica muito mais tranquilo de trabalhar, muito mais fácil de você chegar na solução, né? Mas são para funções particulares mesmo. Então, geralmente as funções cilíndricas, né, que tem essa parte, né, o ideal é fazer essa transformação para facilitar. E o eixo Z continua sendo Z, que é, na verdade, o eixo das cotas, ele fala em cota aí, né, é a parte da altura, ou parte superior, ou parte inferior, né, desse plano x, y, né, parte positiva, né, que a gente sempre trabalhou com x, y, agora aumenta um terceiro. Ok? Vamos ver um exemplo, como fica? Então, aquele cilindro x2 mais y2 menor ou igual a 4, z entre 0 e 5, e uma densidade x2 mais y2, e eu quero calcular a massa do cilindro. Então, como o meu domínio é um cilindro... É só para fazer a introdução. Ele introduziu aí uma questão física, né? Que a integral da densidade, na física, ela é a massa do cilindro. Então, isso é uma questão física, né? Na verdade, não trabalhei com vocês isso, mas ele está dizendo aí, por isso está... Mas ele vai montar a integral, né? Ele está dizendo que a integral da densidade, então, ela é igual ao valor da massa do cilindro. Eu já vou passar direto para cilíndricas. A massa, a priori, é a integral da densidade sobre o domínio. E eu até poderia querer fazer em cartesianas. Daria muito mais trabalho, porque o domínio sendo cilíndrico é natural trabalhar em cilíndricas. Então, a integral é essa integral que está aqui. Passo para cilíndricas. Aquele cilindro θ de 0 a 2π, R de 0 a 2, Z de 0 a 5. A função densidade, x2 mais y2, é R2. E aparece um R, que é o jacobiano fator de correção que tem que ter na integral.
Então, eu começo com a integral de R3 em Z. Como R3 é constante em Z, fica R3 vezes Z no 0,5. Teorema fundamental do cálculo. 5 R3 e 0. 5 R3. Para integrar dr agora. Primitiva de R3 é R a quarta sobre 4. Extremos de integração em R, 0,2. Coloco aqui R igual a 2, da 2 à quarta, 16 sobre 4 dá 4, vezes o 5 dá 20. Extremo inferior, 0 dá 0. Fica a integral de 20, de 0 a 2π de θ, que é 40π. Um comentário de passagem. Quando você for fazer uma integral, como essa última aqui, a função é constante na variável que você tem. O que acontece com a integral definida, teorema fundamental do cálculo, quando a função é constante? Basta multiplicar a função pelo tamanho do intervalo. Porque a primitiva da constante é a constante vezes a variável. E aí você vai colocar a variável no extremo superior menos no extremo inferior, dá o comprimento desse intervalo. Então é imediato. A integral de 20 de θ era só fazer o 20 vezes o tamanho do intervalo, que é 2π, 40π. Certo? Bonito, né? Agora, uma outra coisa. Imagine que o nosso cilindro, domínio, ao invés de ser um cilindro lateral com tampas planas, ele tivesse uma tampa como se fosse um chapéuzinho, um paraboloide. Então, imagine esse cilindro sólido, x2 mais y2 menor ou igual a 4, então tem aquele aspecto cilíndrico lateral, lateralmente é o mesmo cilindro, só que o z, ao invés de ir de 0 a 5, vai de 0 a 5 menos x2 menos y2. Na verdade, menos aqui. Um paraboloide de concavidade para baixo. Então, como é que ficaria a integral em r θ? Z, θ de 0 a 2π, E de 0 a 2, e o Z não de 0 a 5, mas de 0 a 5 menos x2 menos y2, que é 5 menos r2. E aí, o resto da integração funcionaria do mesmo jeito. O extremo de integração pode ter ainda um teto aqui um pouco mais variável que funciona da mesma forma. Coordenadas esféricas. O ponto x e Resumindo aqui a questão das coordenadas cilíndricas. É importante o uso das coordenadas cilíndricas para quando o domínio dessa função que vocês forem trabalhar é em forma cilíndrica. Então, vou transformar tudo para coordenadas cilíndricas? Não. Quando se tem um domínio de uma função que tu nota que pode ser trabalhada em forma, né, que seja cilíndrico, tu pode fazer a transformação dela para essa forma. Então, ela fica muito mais tranquila de trabalhar do que trabalhar com aquelas, né, pense na fórmula do cilindro, né, que ele tem função e vai cair em função de raiz quadrada, né? Então, é muito mais trabalhoso fazer em coordenadas cartesianas ou retangulares do que simplesmente tu fazer a transformação. O ideal é trabalhar exatamente quando se tem um domínio em forma cilíndrica. Mesma forma para as coordenadas esféricas. Em cartesianas, vai ser representado em esféricas por um ρ, θ, φ. 2 ângulos e uma distância. É diferente das cilíndricas. De novo, alguns autores chamam de... Eu já ia falar, o ρ, no caso, é o R, tá? R, θ e φ. Isso... De ρ, outros de R. No próximo slide eu vou usar R. E nas minhas fórmulas eu vou optar por ρ. Nas minhas fórmulas eu vou usar R nas cilíndricas e ρ nas esféricas. Mas cada livro, cada autor faz de um jeito. Fica a critério de vocês. Que tal ponto que eu quero calcular? 2 ângulos e uma distância. R, ou ρ, é a distância até a origem. Não a distância na base. Nas cilíndricas, a gente pegou a distância aqui no plano XY. Na esférica, eu pego a distância no espaço. Então, essa é a variável distância.
Variável ângulo, θ é o mesmo ângulo de 0 até encontrar a semirreta aqui no plano XY, é o mesmo θ das coordenadas polares, e φ medido a partir do polo do eixo Z em direção a essa semirreta. Φ igual a 0 é o eixo Z. Φ vai crescendo à medida que eu vou descendo. Tá? Relação entre as variáveis. O θ vai de 0 a 2π, porque eu dou a volta toda. O φ vai de 0 a só até π, porque eu saio do Z positivo é φ igual a 0, Z negativo é φ igual a π. Okay? E o R, ou ρ, que é essa distância, que varia sempre positivo, e vale que x2 mais y2 mais z2 é igual a ρ2. A relação entre xy, z e ρ, θ e φ é dada por essas expressões, você pode enxergar aqui. Nesse triângulo retângulo, isso é ρ, retângulo no eixo z, porque isso é uma projeção. Esse é o cateto oposto ao φ, portanto, este segmento, ele é ρ seno φ. Então, calcula o seno φ, dá esse segmento sobre ρ, passa o ρ multiplicando, que dá esse segmento. Então, este segmento, que também está aqui embaixo, é o mesmo segmento, é ρ seno φ. Para projetar no x e no y, faz como polares, cosseno θ e seno θ. Então, ρ seno φ é aquele segmento, faz o papel de R nas coordenadas cartesianas, nas coordenadas cilíndricas. Desculpa. Cosseno θ, seno θ, projeta em x e y. E o z, observa que é o cateto adjacente ao φ nesse triângulo, então é ρ cosseno φ. A esfera x2 mais y2 mais z2 menor ou igual que 4. A esfera de centro na origem, raio 2. Conjunto de todos os pontos cuja distância até a origem é menor ou igual que 2. Isso aqui é o quadrado do raio. Em coordenadas esféricas, ele se escreve assim. O θ vai de 0 a 2π, da volta toda. O φ vai de 0 a π. E o ρ vai de 0 a 2. Observe que as 6 extremidades são constantes, o que é muito bom para efeito de integrais. A semisfera, agora, vamos pensar na semisfera só positiva. Tá? Uma observação interessante, esse ponto aqui a gente chama de polo norte, ele tem φ igual a 0, porque o φ começa a medir a partir do polo norte. Então, a semisfera, x2 mais y2 mais z2 menor ou igual que 4, raio 2, z positivo, ao lado de cima, se descreve em coordenadas esféricas assim, θ de 0 a 2π, dá a volta toda, π sai do eixo z e vem até o plano xy, então é só até π sobre 2, e ρ de 0 a 2. Alguns pontos para a gente passar para coordenadas esféricas. 0, 0, 5. Como que fica em esféricas? 0, 0, 5. Π dele é 0, porque não saiu do lugar. O θ dele é 0 e o ρ dele é 5. Então, esse ponto é o 0, 0, 5. 0, 4, 0. 0 no x, 4 no y e 0 no z. Então, 0, 4, 0. 0 no x, 4 no y, 0 no z. Em esféricas, esse ângulo é π sobre 2, esse ângulo é π sobre 2 e essa distância é 4. Então, ele fica π sobre 2 e 4. O último ponto. 3 no x, 3 no y, 0 no z. Φ é π sobre 2. Θ, como é 3, 3, isso aqui é a diagonal, é a bissetriz do primeiro quadrante, isso é π sobre 4. E essa distância é a distância 3 aqui, é a diagonal de um triângulo retângulo, hipotenusa de um triângulo retângulo de lados 3 e 3, que é 3 raiz de 2. Então ele fica com π sobre 4 no θ, π sobre 2 no φ e ρ igual a 3 raiz de 2. A ordem que você escreve o ρ, θ e φ também depende de autor para autor. Eu estou colocando θ, φ e ρ quando eu escrevi nessa ordem.
Integral tripla, que é o nosso foco. Um domínio que tem uma descrição em coordenadas cartesianas e em coordenadas esféricas. E uma função que você vai integrar. A integral em XYZ no domínio cartesiano pode ser calculada como uma integral no domínio esférico. A fórmula em XYZ você tem que alterar, usando aquelas fórmulas daquele slide anterior, x igual a ρ seno φ cosseno θ, y igual a ρ seno φ seno θ, z igual a ρ cosseno φ. x2 mais y2 mais z2, se tiver na fórmula R2. Então, fazendo essas alterações na fórmula, você transforma a integral cartesiana em esférica. O fator de correção, que também chama-se jacobiano, é ρ2 seno φ. Então, sempre que for fazer uma integral em esféricas, tem que ter isso. Okay? Esse jacobiano que é ρ2 seno φ. Por exemplo, cálculo do volume da esfera de raio R. R é fixo aqui, a minha variável esférica eu estou indicando por ρ. O valor é fixo, o raio da esfera. Volume é a integral da função 1, que nós vimos lá em aulas anteriores. Então, vamos fazer a integral da função 1. Só que eu vou fazer a integral da função 1 sobre um domínio que é uma esfera. É mais conveniente fazê-lo em coordenadas esféricas. Então, fica a integral de 1, ρ2 seno φ, a função é 1, ρ2 seno φ é o fator de correção, dφ, dρ, dφ, dθ. Os extremos, dθ, 0, 2π, φ, 0π, ρ, 0 ao raio, e o integrador, ρ2 seno φ. Podia mudar essa ordem? Podia, desde que eu mudasse correspondentemente aqui. Fazendo a conta, primitiva de ρ2 seno φ em ρ, o seno φ é constante, ρ3 sobre 3 em R0, simplesmente fica R3 sobre 3 seno φ, R3 sobre 3 seno φ, para integrar em φ. Primitiva de seno φ em φ é menos cosseno φ, então aqui eu tenho menos o R3 sobre 3 constante, menos cosseno φ de 0 de extremo 0 e π. Quando eu calculo em π, dá menos cosseno de π, que é menos 1, fica mais 1. Menos do extremo inferior, menos da função mais cosseno de 0. Então, dá 1, 2. Dá 1 mais 1, 2. Fica 2 R3 sobre 3 para integrar de 0 a 2π dθ. É só multiplicar por 2π, porque isso é constante em θ. Multiplicando por 2π, fica 4π R3 sobre 3, que é a fórmula que vocês conhecem de longa data para o volume da esfera, só que aqui ela está calculada, justificada, usando essa técnica de integração tripla em coordenadas esféricas. Muito bonito isso, acharam? A questão ali que ele encontrou o volume da esfera, ele definiu o R como sendo um padrão, né? Em função do R. Então, se vocês olharem ali, eu vou voltar um pouquinho ali. Deixa eu fechar aqui. Encontra o volume da esfera. Então, usar aquele fator jacobiano de correção, sempre que for trabalhar para a questão... deixa eu abrir aqui novamente. Porque isso é constante em θ. Multiplicando por 2π, fica 4, fica R3 sobre 3, 0, 2π, π. Esse fator de correção aqui tem que lembrar, ó. Rho ao quadrado seno φ é a mesma coisa que o R, aquele fator de correção jacobiano lá nas coordenadas cilíndricas, né? E polares também. Então, no caso, em polares que a gente trabalha com x e y, são diferencial de área, no caso, eu falava lá nas coordenadas polares. Aqui eu estou falando em diferencial de volume. Então, o diferencial de volume, tanto para cilíndricas como esféricas, ela tem, que é um fator de correção jacobiano, né? No caso aqui é ρ ao quadrado seno φ, que nada mais é do que o R, né, no caso. E voltando um pouquinho ali, ó, a diferença um pouco vamos ver se eu acho aqui. Aqui.
Não, um pouquinho antes. Ver se eu acho. Aqui, ó. A diferença da esférica, que quando se calculava aqui, o R ele era essa projeção aqui no eixo do X. No caso, na esférica, não. Na esférica, ele é o ponto lá em cima. Esse R aqui é a distância dele direta, e não a distância da projeção, diferente das coordenadas cilíndricas. Que o R é essa projeção aqui, e o Z é simplesmente a altura. Nesse caso, não. Por isso que ele trabalha com esse φ aqui, ó, na coordenadas esféricas, por isso que o φ ele é de 0, que é exatamente no ponto Z aqui das cotas, até π, que é a parte de baixo, porque se vocês forem olhar, a posição dele ou está no primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2, ou ele está abaixo, e ele gira, né? Ele faz esse giro com o θ, sim, o θ gira 360 graus, mas o ângulo onde se está, que desse ponto, ou ele está acima do eixo do plano x, y, ou ele está abaixo. Então, se tiver de 0 a π sobre 2, esse ponto, ele vai estar acima na parte positiva das cotas. Se ele for maior que π sobre 2, ele vai estar abaixo do plano x, y. Então, por isso, essa correção aqui. E aqui, se vocês forem olhar com mais detalhamento, depois eu vou mandar o link para vocês, ou podem olhar. É só aplicação aqui do triângulo retângulo, usando aquela relação de seno, cosseno e tangente aqui dentro do triângulo retângulo, para achar essas relações ali. E tem lá todas as relações que vocês podem usar. Beleza? Tarefa aqui. Se vocês olharem aqui, ó, em coordenadas cilíndricas, ele já está resolvido praticamente para vocês simplesmente fazer a integração de cada um deles. Notem que o θ está de 0 a 2π, o R está de 0 a 1, e o Z aqui está variando de R até raiz quadrada de 2 menos R ao quadrado. Então, praticamente ele já está montado, né? Não foi dado uma figura para que vocês interpretassem ou fizessem a transformação de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, né? Então, ela já está praticamente resolvida. Aqui é só aplicação de integral tripla. Aqui não, aqui tem um exercício que ele mostra o limite aqui de um cilindro circular, cuja a base é uma circunferência, ó, mas já deu a circunferência em função de uma função em coordenadas polares, então está tranquilo. Eu preciso achar, na verdade, o ângulo, o raio, né, e a altura, sabendo que a altura tem uma limitação de uma função, então é bem tranquilo também. Então, ele vai variar desse Z aqui no limite até aquele Z lá em cima. Então é tranquilo. Um pouquinho, essa figura eu tenho que chegar numa função igual a essa para calcular, né? Notem que todas essas 6 questões aqui, ela era uma figura em uma área que eu queria calcular e gerou essa função. Nesse caso aqui, você não tem que achar essa função para calcular. No caso das coordenadas esféricas, a mesma coisa, ó. Ele já dei aqui, ou já tem o exercício pronto. Alguém falou? Ó. Como? Pode seguir, meu microfone estava aberto, professor. Tá. Aqui é a mesma coisa, ó. É só integração também tripla, já está em coordenadas cilíndricas, né? Desculpe, esféricas, né? De 0 a π, de 0 a π, de 0 a 2 seno de φ. Então, é só aplicação da integral. Tem uma questão aqui para calcular um sólido delimitado, né, por uma esfera. Então, tem que montar a equação aqui, né, a integral, né, lembrando sempre quando for montar, dessa parte aqui, que é o fator de
correção do diferencial de volume, que é, no caso, o do jacobiano, esse ρ ao quadrado seno φ. Eu digo que essas questões são tranquilas, são integrais, né? Isso eu acho que vocês todos dominam. Um pouco mais complicado essas que têm a área para montar, mas também são figuras simples, tá? Eu escolhi uma das figuras aí mais tranquila para vocês fazerem, né? E botei lá, não sei que tempo vocês têm, mas fiquem tranquilos aí até tem um prazo bom para vocês fazerem. Se precisar mais, depois a gente vê essa questão. Tranquilo? Professor, não fecha ainda. Não, Aqui, não vou... na primeira questão, lá na cilíndrica, na 1, onde tem o R, raiz de 2 menos R ao quadrado, a gente não precisa achar valor para aquele R. Como? Não, a primeira integração é em função do Z, né? Sim. Tá, mas ali tem um R, raiz de 2 menos R ao quadrado. Não precisa achar valor para esse R. Não. O R lá embaixo. Porque isso aqui vai ser uma função, tu vai achar em função de... Tu vai integrar em função de Z. Isso aqui vai dar Z, não vai dar? Sim. Não, aí sim. E depois, sim, quando tu for integrar em função de R, aí tu vai substituir o R por 0 e 1 aqui, ó. Na segunda derivada. Na segunda integral, desculpa. Não, aí sim, senhor. Não, só queria saber se precisava achar valor do R dessa DZ aí. Não, já está transformado. Aqui está pronto. Não, tranquilo. Essas aqui estão todas prontas. Aqui já tá essas aí, no caso, é só fazer integral, né? Só integração, exatamente. Tá já está transformada em coordenadas cilíndricas, né? Uhum. Não, então tá. Fechou. E a outra também, já estão transformadas em coordenadas esféricas. Aqui é só cálculo, né? Beleza? Beleza. Beleza, professor? Valeu. Vou botar aqui o link aqui da presença para vocês de novo. Quem precisar pôr aí o... E assim que tiver a gravação, eu mando para vocês, né? Tá bom, então.